Olá, benditos! Neste capítulo nós vamos encontrar Jó totalmente calado, depois de terminar sua defesa e jurar ser inocente dos pecados dos quais seus amigos o haviam acusado. E também depois de desafiar Deus a justificá-lo ou sentenciá-lo. Elifaz, Bildade e Zofar, os três amigos de Jó, ficaram em silêncio, chocados com a ousadia do pronunciamento de Jó. E agora todos esperavam o próximo capítulo dessa história. Deus, por sua vez, permanecia em silêncio absoluto. Não desceu fogo, nenhuma voz trovejou do céu, nada. Parece que não havia mais nada a ser dito. Todos os argumentos estavam esgotados. Porém, uma outra pessoa estava prestes a entrar em cena. Em volta do monte de cinzas, alguém se pronunciou. Seu nome era Eliú, e esta é a primeira menção da sua pessoa no livro de Jó. Dos quatro amigos, Eliú é o único com uma genealogia. Talvez ele fosse da cidade de Bus, que ficava na terra de Edom. Muita gente não dá muita atenção a esse quarto amigo de Jó, talvez porque ele só aparece a partir deste capítulo. Mas o que nós vemos aqui é um homem jovem, irado, mas sábio, que se introduz na conversa para fazer a diferença. Mas será que ainda havia alguma coisa que precisava ser dita ou algum argumento que podia ser usado depois de todos aqueles discursos? Pois bem, Eliú se pronunciou em nada menos que 6 capítulos do livro de Jó. E o mais curioso é que Jó não contestou nenhuma das falas dele, como ele fez ao ouvir os discursos dos outros 3 amigos. Eliú pode ser considerado o personagem mais intrigante do livro de Jó. Ele aparece do nada, e é aí que nós percebemos que ele esteve ali o tempo todo, ouvindo toda aquela discussão entre Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Me chama a atenção o fato de que, no meio de uma discussão acalorada, Eliú se manteve o tempo todo calado, mesmo tendo argumentos suficientes para se posicionar e colocar mais lenha na fogueira. Nos faz lembrar as palavras de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de ficar calado e tempo de falar. No caso de Eliú, ficar calado era um sinal de respeito e de honra. Ele era o mais jovem de todos, é por isso que ele foi o último a falar. Então fica aqui a dica de Eliú. Durante uma discussão acalorada, cale-se, escute, espere até que todos estejam calmos para então expor seu ponto de vista. Muito boa essa dica, né? Pois bem, continuando a falar do quarto amigo de Jó, é difícil descobrir qual é exatamente a função dele neste livro. O discurso de Eliú tem pouco peso entre os grandes intelectuais. Uns dizem que dos 4 amigos ele é o mais sensato. Outros dizem que a fala dele é irrelevante para o livro e que poderia ser descartada. E ainda há outros que dizem que ele se preocupou demais em se apresentar e não disse nada de novo, ou seja, sobraram palavras e faltou conteúdo. Mas os discursos de Eliú têm algumas contribuições muito valiosas. E se as palavras dele ficaram registradas para nós no livro de Jó, com certeza elas têm uma função, e isso é o que nós queremos destacar. Apesar de ter dito algumas das mesmas coisas que os outros 3 amigos disseram, Eliú parecia ter outro propósito em mente. Ele queria enfatizar a imagem distorcida que Jó tinha sobre a pessoa de Deus. Ele havia esperado pacientemente antes de falar, primeiro porque era o mais jovem, e depois porque desejava ouvir toda a discussão e considerar todos os argumentos. Depois de se inserir na conversa, Eliú deu 4 razões do porquê era importante que ele falasse e que os outros o ouvissem com atenção. Primeiro, porque ele estava irado. 4 vezes no texto hebraico é dito que Eliú estava irado. Primeiro com Jó, por justificar a si mesmo, e depois com os 3 amigos, por causa da sua incapacidade de refutar Jó. A segunda razão era porque ele se sentia inspirado. Seu argumento era o seguinte: por lógica,
a idade traz sabedoria, mas essa não era uma regra para todas as pessoas. Infelizmente, tem gente insensata de todas as idades. E sendo um homem mais jovem, Eliú não podia afirmar que tinha grande experiência nos assuntos sobre Deus e os homens, mas ele declarou que tinha algo melhor, o discernimento do Espírito de Deus. Ele não precisava da sabedoria decorrente da experiência, porque mesmo sendo jovem, havia sido ensinado por Deus. E ele tinha razão. Um jovem, mesmo sem ter experiência de vida, mas que é guiado e cheio do Espírito Santo, pode sim ser usado por Deus. Timóteo foi um bom exemplo disso. Eliú criticou Elifaz, Bildade e Zofar como ineficazes, e a partir daí podemos supor que os rostos daqueles homens mais velhos se tornaram azedos e desdenhosos, mas Eliú avançou, requerendo seu espaço para falar. A terceira razão pela qual era importante que os amigos ouvissem o que Eliú tinha a dizer era o fato de ele ser uma pessoa imparcial. Ele havia deixado claro que não tinha motivo algum para tomar partido, uma vez que nem Jó e nem os outros 3 amigos o haviam atacado pessoalmente. E a quarta razão era porque ele estava sendo constrangido a falar. Eliú havia esperado muito tempo por uma oportunidade de falar e, enquanto ele esperava, a pressão dentro dele havia se tornado insuportável. Ele estava cheio de palavras, como um odre cheio de vinho. Ele precisava colocar para fora aquilo que estava borbulhando em seu coração. E realmente Eliú é o autor do discurso mais longo do livro de Jó, mais longo até mesmo do que o discurso de Deus nos capítulos seguintes. Note que Eliú passou esse capítulo inteiro simplesmente introduzindo seu discurso. Ele ainda nem começou a abordar os pontos principais que ele quer falar. Quase todos os intérpretes modernos acham Eliú insuportavelmente prolixo, ou seja, muito detalhista em sua fala. Veja que ele usou os 22 versos deste capítulo simplesmente para dizer: atenção, eu vou falar. E nessa introdução ao seu discurso, ele se apresentou como inteligente, sábio e com mais entendimento do que qualquer um dos outros 4 homens que estavam ali com ele. E de fato, o que nós veremos no próximo capítulo é um discurso envolvente, trazendo um novo insight sobre o propósito do sofrimento. Então, não perca o nosso encontro de amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!